Você sabia que é possível pagar todas as suas dívidas com desconto, carência e sem ganhar mais dinheiro? Parece pegadinha, mas não é. É só a lei do superendividamento que surgiu para ajudar aqueles devedores que já estão no vermelho, com a corda no pescoço e não sabem mais o que fazer. Mas antes de descobrir como você vai ser beneficiado por essa lei, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de valor para você. Muito bem, você deve estar me perguntando, Antônio, o que é essa lei do superendividamento? Bom, a lei do superendividamento ela foi criada para proteger aqueles devedores de boa fé que já não conseguem pagar suas dívidas sem prejudicar o próprio sustento. Então, traduzindo, o que isso significa? Basicamente, se você está num momento financeiro em que você está tendo que escolher entre pagar parcelas de dívidas com bancos e financeiras ou pagar as contas de casa, obviamente você está numa situação de endividamento e para que essas dívidas com bancos não se tornem uma bola de neve é que surgiu essa legislação, para que você possa negociar essas dívidas, fazer com que elas se enquadrem no teu orçamento doméstico e a partir disso tenha uma retomada da tua situação financeira, voltando ao mercado de consumo e obviamente conseguindo se livrar dessa angústia tão grande que é ter dívidas e não saber nem como vai conseguir pagar elas. E agora também tem um questionamento que você deve estar se fazendo aí. Eu posso utilizar essa lei? Como eu faço para poder usar ela? Muito simples. Qualquer pessoa física que esteja com 50% ou mais da sua renda líquida comprometida com empréstimos pode utilizar a lei do superendividamento para negociar suas dívidas, conseguir um bom desconto e voltar a dormir tranquilo. E quais dívidas se enquadram na lei do superendividamento? Bom, antes de eu revelar quais dívidas se enquadram, é importante você entender um conceito bem simples, que é o risco da dívida. Nós temos risco de dívida do credor, que no caso é o banco e a financeira, e do devedor, que é o seu caso. Quando existe uma dívida de risco do devedor, a gente está falando geralmente em dívidas que possuem garantia. Então, por exemplo, quando você financia um carro, se você deixar de pagar, o banco faz busca e apreensão. Ele leva o seu carro embora para pagar aquela dívida que você assumiu com ele. Já uma dívida de risco do credor, ou seja, do banco e da financeira, é uma dívida em que você não constituiu nenhuma garantia. Ou seja, se você deixar de pagar e o banco vier te cobrar e não encontrar nada na conta, não encontrar patrimônio, nada do tipo, ele vai ficar naquele prejuízo. E é importante você entender que a lei do superendividamento, muito embora o foco dela seja ajudar o devedor, ela também deu um empurrãozinho em favor dos bancos, ao passo que ela uma vez que ela só permite negociar dívidas de risco do credor. Ou seja, respondendo àquela pergunta anterior, quais dívidas se enquadram na lei do superendividamento? Todas aquelas dívidas sem garantia. Consignados, carnês, contas de água, luz, telefone, internet e outros parcelamentos. Lembrando que essas dívidas não precisam estar vencidas nem negativadas, porque naquele exemplo que eu dei no início do vídeo, se você está tendo que escolher entre pagar as despesas de casa ou pagar as dívidas bancárias, você provavelmente tem isso a longo prazo. Nossa, vence uma parcela lá na frente, eu já sei que eu não vou dar conta. Então você pode se antecipar, reunir todas essas dívidas e fazer uma negociação que englobe todos os credores de uma vez só e que conceda um ótimo desconto. E com relação à renegociação, como funciona? Bom, todas essas dívidas que você tem vão ser reunidas para serem negociadas em um momento só. Então você tem, por exemplo, cartão de crédito na Nubank, cheque especial no Itaú, empréstimo pessoal no Banco do Brasil. Ao invés de você ir em cada um dos gerentes tentar fazer uma negociação, você vai juntar essas três dívidas em uma situação só e solicitar que elas sejam negociadas com critérios objetivos, ou seja, que a parcela, a soma, das parcelas das três dívidas não ultrapasse uma média de 35% da sua renda líquida. Ou seja, antes você estava com mais de 50% da renda comprometida, agora você chamou todas aquelas empresas para qual você está devendo e vai, em regra, pagar uma média de 35% da tua renda líquida em todas essas dívidas. Aqui na tela está aparecendo uma breve simulação só para você entender como isso impacta diretamente no teu orçamento do mês. Muito legal, não é mesmo? E outro ponto que eu falei no começo do vídeo é com relação a carências, descontos e assim por diante. Então, como que funciona essa questão? Quando você faz uma negociação pela lei do superendividamento, a própria legislação prevê que você tem até 180 dias, ou seja, 6 meses de carência para começar a fazer os pagamentos. Além disso, a legislação obriga que você pague aquilo que tomou de empréstimo com atualização monetária simples e não com todos os juros abusivos que eles embutem nas cobranças. Então, por exemplo, você gastou R$1.000 no seu cartão de crédito. Com todos os juros, esse 1.000 já virou 15 mil.
Se você fosse no gerente negociar, você estaria negociando esse 15 mil. Pela lei do superendividamento, você vai pegar o 1.000, que era a dívida original, fazer uma atualização monetária simples e dividir isso por 60 meses, que é o prazo máximo de pagamento. Então, trazendo um panorama, você vai conseguir um desconto nos juros e encargos daquela dívida, pagando só o valor original atualizado. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, com carência de até 6 meses e com um valor de parcela médio que não exceda 35% da sua renda líquida. Um ótimo negócio, não é mesmo? Mas, como nem tudo são flores, eu também preciso avisar para você quais dívidas não entram no superendividamento. E é muito importante você ter isso em mente, principalmente porque essas dívidas são de risco do devedor. Então, por exemplo, financiamento de carro e casa e outras dívidas com garantia real não entram na negociação do superendividamento. Dívidas de imposto, pensão alimentícia, multas de trânsito, etc. também não entram na negociação da lei do superendividamento. Então é importante que quando você for buscar a lei do superendividamento, você tenha em mente que a tua negociação não tem que ser somente para pagar aquelas dívidas que entram na lei, mas tem que sobrar também um orçamento, principalmente para as dívidas com garantia como carro e casa. Mas isso tem como ser feito e garantir que você consiga renegociar tudo numa boa e comece 2025 com o pé direito. E agora vamos lá, como eu posso resolver essa situação? Quem eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer para me beneficiar da lei do superendividamento? Então você tem dois caminhos. O primeiro deles é você, por conta própria, ir até algum PROCON solicitar que seja feita uma conciliação, ou seja, uma reunião para você fazer essas propostas. Só que qual que é o problema de você adotar essa postura? Primeiro, o servidor do PROCON não vai te ajudar a cumprir os requisitos que a lei manda. Segundo, você não sabe como prosseguir dessa forma e muitas vezes pode estar fazendo uma negociação que não é boa por não conhecer a lei, o que faz com que a segunda alternativa, né, se mostre a melhor opção, que é o quê? Contar com a ajuda de um advogado especializado para estar te auxiliando a entrar com uma ação judicial e dentro de um processo judicial estar resolvendo toda essa situação de endividamento. E aqui eu não estou falando para procurar advogado só para vender o meu peixe, porque eu sou advogado especialista em ações contra bancos e financeiros. Mas eu estou falando isso para te ajudar a ter o melhor aproveitamento dessa ação, porque de nada adianta você ir sozinho e resolver da mesma forma que seria resolvendo direto com o gerente na agência, ou seja, uma forma que vai ficar interessante só para o banco. O advogado ele vai estar olhando justamente para o teu interesse e vai brigar para que o melhor desconto seja seu, que a melhor negociação seja para você. Então não deixe de ter essa oportunidade de utilizar a lei do superendividamento para renegociar todas as suas dívidas. E lembrando que se você tiver qualquer outra dúvida, você pode ficar à vontade para entrar em contato com a minha equipe aqui no WhatsApp, que nós vamos estar à disposição para te esclarecer todas as dúvidas. Fechou, meu nobre? Muito obrigado e até mais!